Vamos aprender hoje sobre o estado de inocência diante de Deus. Qual seria a idade que esta fase passa, e a pessoa se torna responsável por suas ações? Mesmo sendo um assunto tão delicado, pois, quando lemos os evangelhos, vemos mais se tratar da fase adulta sobre a fé cristã. Mas há muitos pontos bíblicos que nos esclarece e nos dá resposta sobre as crianças dentro da fé cristã. Como este texto bíblico, que vamos ler e ouvir, será o foco deste assunto, onde Jesus interage com os pequeninos, conforme está escrito. A Bíblia diz: Trouxeram-lhe, então, algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 19, e versículo 13, 14. Antes de entrar neste assunto, e falar direto sobre este texto bíblico, vamos ver por dentro da Bíblia, antes de Jesus vir na época das leis e mandamentos de Deus. O que Deus fala sobre as crianças, e o cuidado com elas, como está escrito. A Bíblia diz: Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, e versículo 19. Como está escrito neste texto, vemos aqui a primeira observação que temos que compreender, para chegarmos a responder sobre o tema deste áudio. Como vemos aqui, há 5 observações. Primeira observação, falando delas assentados. Segunda observação, em vossa casa. Terceira observação, andando pelo caminho. Quarta observação, deitando-vos. Quinta observação, levantando-vos. Estas observações nos mostram que há diálogos, ou seja, Deus está nos mostrando que deve existir compreensão, pois Deus não mandaria um pai falar com um filho, com seu bebê em um estágio onde não há compreensão. Aqui está a nossa primeira resposta para esta questão. E as crianças bebês? Sim, a Bíblia nos mostra que eles vão direto para Deus, como está escrito. A Bíblia diz: Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Livro de 2 Samuel, capítulo 12, e versículo 18 a 22, 23. Este texto relata a perca do filho do rei Davi, que ele teve no adultério com Batseba, e Deus levou este bebê. Percebemos que Davi tinha consciência que a criança já estava com Deus, e um dia ele iria se encontrar com ela. Vemos que há uma diferença entre um bebê, em seu estado de inocência onde não há compreensão. Agora que já compreendemos que Deus tem uma linha de tempo que separa o estado de inocência e do estado de compreensão, podemos ver 2 textos bíblicos para melhor compreender como está escrito. A Bíblia diz: Disse Jesus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer, será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, e versículo 15, 16. A Bíblia diz: Então, Filipe explicou, e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se creis de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro,
ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Livro de Atos, capítulo 8, e versículo 35 a 38. Como vemos aqui sobre a salvação, que ela está ligada diretamente na decisão própria da pessoa, ou seja, a fé cristã está na consciência da pessoa na sua decisão. Deus nos deu esta liberdade para decidirmos, em nossa decisão própria, de crer ou não no Evangelho. Por muito tempo, e até alguns nos dias de hoje, usam o texto de Deus com Jonas, para decidir a idade, que seria para a salvação da criança, como está escrito. A Bíblia diz: Disse Deus: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Livro de Jonas, capítulo 4, e versículo 11. Muitos ensinam que nesta passagem, que Deus julga de acordo com o entendimento, na questão, de uma criança saber diferenciar uma mão direita de uma esquerda, para ser salva, ou condenada. Mas é errado esta má interpretação, pois Deus fala bem claro no texto. Pessoas e não de crianças. Se você prestou atenção deste o primeiro texto bíblico aqui citado, está bem claro que a salvação está ligado em compreender e decisão própria, e não ensina a idade. A criança é salva, enquanto ela está no seu estado de inocência, quando ela ainda não tem entendimento em suas decisões. Mas tudo tem um limite, depois que ela crescer, e chega no entendimento e começa a aprender o certo e o errado, e ter consciência das suas ações. O juízo de Deus não está ligado à idade, e sim na consciência e ações conscientes. Não podemos passar por cima da Bíblia e determinar uma idade. É Deus que sabe do entendimento de cada um, sobre as suas consciências de suas ações, e por elas que Deus vai julgar. Por isso que a Bíblia adverte aos jovens, que se lembre de Deus, como está escrito. A Bíblia diz: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: Não tenho neles prazer. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, e versículo 9 e capítulo 12, verso 1. Como vemos neste texto, Deus deseja que os jovens busquem a Ele. Deus compreende o coração do jovem neste tempo, mas Deus deixa bem claro que Ele vai pedir conta de cada ação errada. Outro ponto importante é falarmos dos especiais. Aqueles que nascem com deficiência no seu entendimento. Deus vai tratar aos seus olhos como um pequenino, pois Deus sabe que este nascido se deu a um erro da consequência do pecado, do jardim do Éden. Para finalizar este áudio, vamos ver uma advertência de Jesus sobre um pequenino que está crescendo no seu caminho, e se desviar da verdade, persuadido por alguém, e ser ensinado a seguir o erro, como está escrito. A Bíblia diz: Disse Jesus: Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Evangelho de Mateus, capítulo 18, e versículo 6. Jesus foi bem objetivo e direto: se uma criança que crer nele, for persuadida a rejeitar a fé cristã, e crescer no erro, Deus vai ter juízo sobre o responsável. Pais, mães, o melhor momento de você plantar a semente da fé cristã no coração do pequenino, está na infância, onde seu coração é uma terra fértil, mas se já está na adolescência ou juventude, ainda dá tempo. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Clique em inscrever-se, no ícone no canto inferior direito da tela. Ou no inscrever-se, na tela do YouTube deste canal, para receber novos conteúdos,
e deixe seu like, para ajudar o sistema a divulgar este vídeo. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.